Certo, então vamos agora escrever o algoritmo para o método de integração de Holmberg. Então eu vou começar incluindo aqui alguns arquivos necessários. Como a gente vai usar a função exponencial no nosso exemplo, eu vou incluir também este outro arquivo aqui. E vamos começar com... Vou começar escrevendo o nosso exemplo, né? Então deixa eu... Acho que eu já tenho escrito aqui em algum lugar. Deixa eu só copiar. E colar. Então deixa eu colocar aqui fora. Então o nosso exemplo, que a gente vai usar aqui para obter aproximações, usando o método de integração de Holmberg, vai ser a função exponencial de menos x², e a gente vai tentar encontrar uma aproximação para a integral dessa função no intervalo que vai de 0 até 1. Aqui eu tenho o valor exato, né? Esse valor eu obtive lá no site Wolfram Alpha. Daí ele me deu esse valor aqui com um número bem grande de casas decimais exatas. Daí eu vou usar esse número para comparar a eficiência do método que a gente vai desenvolver aqui. Então deixa eu começar definindo a função do exemplo, né? Então, eu sempre acho que é Python. Então f double x vai retornar exponencial de menos x², menos x vezes x. E aí está, essa é a função do nosso exemplo. Daí a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou escrever o algoritmo da regra dos trapézios, né, porque a gente vai precisar usar a regra dos trapézios para preencher aquela primeira coluna, e daí a gente vai passar só aquela primeira coluna, a gente vai passar só um array para o método da integração de Holmberg, e é ele que vai dar para a gente a aproximação com a ordem desejada. Então vamos começar com a regra dos trapézios. Então eu vou colocar um pointer para uma função que recebe um double e retorna um double. Os intervalos, os limites de integração, digamos assim, e o número de subintervalos. E aqui eu preciso fazer o seguinte agora. Primeiro eu vou definir uma variável para acumular a soma. E agora vamos ver, i variando de 1 até n, porque aqui o que eu vou fazer é, eu vou pegar o intervalo AB e dividir ele em n subintervalos. E daí eu vou calcular o valor da função em cada um dos extremos destes subintervalos e vou usar a fórmula da regra dos trapézios, né, que é h sobre 2 vezes f calculado em todos esses pontos do intervalo, né, tem uma certa repetição ali que eu preciso levar em consideração. Então, aí está. Então, é assim. Então, soma mais, daí eu vou calcular f nos pontos da partição, primeiro nos pontos do interior da partição, eu vou escolher os extremos, que são os pontos A e B, então vai ficar A mais I vezes H. H eu não defini ainda, mas é o tamanho do passo, então vamos escrever aqui, double H. Eu vou fazer um casting aqui, porque eu não quero ter problema em dividir número inteiro, dividir inteiro por inteiro, e eu quero que isso seja um float, então aqui vai ser B menos A, dividido por, daí eu vou transformar isso aqui também num double N, pronto. E daí eu não vou ter problema com divisão inteira, né? Porque se B e A fossem inteiros e N não fosse um divisor de B menos A, então eu ia dar a divisão inteira, o que não é o que eu quero. Eu quero a divisão real, né, desses dois números. Tá, e daí eu vou fazer o seguinte agora. Eu calculei o valor da função em todos os pontos do extremo, do interior da partição. Agora eu vou pegar essa soma e multiplicar por 2. Depois de multiplicar essa soma por 2, eu vou somar com o valor da função calculada no A, vou somar com o valor da função calculado no B, vou pegar tudo isso e multiplicar por H sobre 2. Então vai ser soma vezes
H sobre 2 é a mesma coisa que 0,5 vezes H. Tá? E daí eu só vou retornar essa soma. E esta soma aqui que é uma aproximação para a área embaixo do gráfico dessa função f, né, no intervalo AB. Agora que a gente tem já o algoritmo da regra dos trapézios, eu vou escrever o algoritmo do método de Romberg. Na verdade, o método de Romberg nada mais é do que o método de extrapolação de Richardson modificado com alfa igual a 2, né, aplicado em cima da fórmula da regra dos trapézios. Então, essa função não vai retornar nada, eu vou chamar ela de Romberg, e a única coisa que ela vai receber vai ser aquela coluna F1, tudo bem? Que vai ser um array de um determinado tamanho. Eu preciso indicar quais são os valores que vão aqui. Double. E agora sim. Então, primeiro a gente precisa construir... deixa eu complementar aqui o nosso exemplo, né? Porque lá no nosso exemplo a gente quer um erro da aproximação com erro da ordem de OH8. OH8. Isso significa que a gente precisa calcular OH3, né? Porque deixa eu voltar lá e verificar qual é que a gente tem que calcular. Vamos voltar ali nas nossas anotações. Então, cadê? Aqui. FH2 fornece um erro OH2 vezes 2. F3 fornece um erro, F3 de H, né, fornece uma aproximação com erro OH3 vezes 2. E F4 fornece uma aproximação com erro OH4 vezes 2. Porque em geral, né, FK mais 1 de H fornece um erro com uma aproximação com erro OHK vezes alfa. E no nosso caso aqui, alfa é igual a 2. Então, se a gente quer um erro igual a 8, a gente precisa colocar um 4. Vamos ver. Deixa eu voltar, acho que eu escrevi isso aqui errado. Método de Romberg, aqui. Tá, então F2 tem erro OH2 vezes alfa, F3 teria um erro OH3 vezes alfa, então FK mais 1 tem um erro, deixa eu corrigir isso aqui, tem um erro FK mais 1 vezes alfa, pronto. Isso significa que a gente tem que calcular, se a gente quer um erro 8, né, H8, então a gente tem que calcular F4 de H. Então vamos fazer isso, vamos calcular F4 de H. E para calcular F4 de H, se eu tenho que preencher, olha só, 1, 2, 3 colunas. Tá? Então voltando ali para o nosso algoritmo. Pronto. Então eu preciso... Cadê? Romberg, aí. Então, vamos fazer assim. I, variando de 0 até... Então, se eu quero um erro OH8, isso significa que eu preciso calcular aqui, né? Precisamos calcular F4 de H. E para calcular F4 de H, eu preciso de 4 aproximações fornecidas pela regra dos trapézios, que é para poder preencher a primeira coluna, e daí quando a gente vai preencher as demais colunas usando a extrapolação de Richardson, a gente vai conseguir chegar justamente na terceira coluna, que é onde está o F4 de H. A primeira coluna é F1, daí a gente preenche F2, F3 e F4. Daí a gente precisa de 4 valores na F1, na coluna F1. Então, aqui eu preciso colocar 0, 1, 2. Então, vamos lá.
deixa eu definir duas variáveis aqui, que é a seguinte. A primeira delas, define ordem do erro, que no caso do nosso exemplo é 8. E a outra eu vou definir, vamos ver, número de colunas no método de Holmberg. Eu vou colocar num calls. Esse número de colunas, ele é sempre a ordem do erro. Não, número de colunas, eu vou colocar número de elementos na primeira coluna. Pronto. Aí esse número de elementos na primeira coluna vai ser sempre metade da ordem do erro que a gente está calculando. Então, no caso aqui, 4. Tá. E daí, como tem 4 elementos na primeira coluna, eu serei capaz de preencher com esses 4 elementos só mais 3 colunas. Então, eu preciso fazer aqui num calls first menos 1. Número de elementos na primeira coluna, menos 1, daí i. Certo. Agora, por exemplo, quando i é igual a 0, eu estou preenchendo a coluna F2. Para preencher a coluna F2, eu preciso percorrer todos os elementos da coluna F1 e executar alguma operação com eles. Então, eu vou colocar mais um for aqui, j variando até de novo o número de elementos, menos 1, j mais, e agora sim. Então, suponha que i é igual a 0. Então, estou tentando preencher a coluna F2. Então, eu preciso, para construir o primeiro elemento da coluna F2, né, que corresponde a j igual a 0, eu vou calcular os numeradores dos elementos e os denominadores. Então, o numerador é assim, é 2, vou invocar essa função, é 2 elevado ao número da coluna anterior, que no caso é, como aqui o i está começando do 0 e as colunas começam, no nosso exemplo, a serem numeradas do 1, então eu vou colocar aí mais 1 aqui. Então é 2 elevado ao número da coluna anterior, vezes o cara na coluna F1 que está na frente, então vai ser o j mais 1, menos o cara na coluna F1, né, que está agora antes. Esse seria o j. Agora eu preciso calcular o denominador. O denominador é só pegar isso menos o coeficiente lá do outro elemento, que é 1. E aí está. Eu preciso colocar o tipo, né, dessas variáveis. Pronto. Agora que a gente calculou esses elementos, aí lembra, toda vez que a gente calcula um elemento, por exemplo, quando a gente calcula o primeiro elemento da segunda coluna, a gente não precisa mais do primeiro elemento da coluna F1. Então, eu já vou substituir esse elemento da coluna F1 e vou colocar o valor que a gente acabou de calcular no lugar dele, já que a gente não vai mais precisar. E daí, essa função, Holmberg, ela vai alterar essa coluna F1 in place. E daí, lá no finalzinho, o último elemento, depois de acabar todos esses loops, o primeiro elemento desse array, coluna F1, vai ser a resposta que a gente está procurando. Então, depois que acabar todos os loops, os dois fors, eu vou mostrar para o usuário, né, a aproximação, aí eu vou colocar O, H elevado a, daí eu preciso colocar um número inteiro aqui, D, é igual a, aí daí eu vou colocar um float aqui. Então, D vai ser a ordem do erro, então, ordem erro, e o float vai ser justamente o elemento da coluna F1 que está na posição 0. Primeiro elemento da coluna F1. E eu acho que é isso. Pro método. Isso aqui, essa função, na verdade, é o método de extrapolação de Richardson com alfa igual a 2, né? Faltou justamente o 2 que eu acabei de falar aqui, né?
Sem esse 2 que eu acabei de colocar, isso seria o método de extrapolação de Richardson tradicional, né? Usual, que só funciona para fórmulas OH1. Mas a gente precisa que ele funcione para fórmulas OH2, já que esta é a ordem do erro da regra dos trapézios, da aproximação fornecida pela regra dos trapézios. Então é isso. Então faltava aquele 2 ali. Então é 2 elevado a 2 vezes o número da coluna anterior e assim por diante. Daí vezes o cara da frente, menos o cara de trás, dividido por esta diferença, daí numerador sobre denominador. Tá, agora parece que está tudo certinho. Ok, então agora o que falta então é preencher a primeira coluna, né? essa coluna F1, ou seja, eu preciso obter as aproximações pela regra dos trapézios para passar então para o método de integração de Romberg. Então, deixa eu mostrar outra coisinha para vocês. Vamos voltar ali de novo no texto. E olha só. Então, eu vou precisar... Cadê? Aqui. Então, para calcular F4 de H, né, a gente vai precisar calcular F4 de H, perdão. Então, a gente precisa calcular esse cara, que é dado por essa expressão, né, que está aqui. E para calcular F4, a gente precisa calcular dois F3, que são esses dois F3 que eu escrevi aqui embaixo. Para calcular cada um desses F3, a gente precisa calcular esses F2 aqui. Para calcular esses F2, né, esses três F2, a gente precisa calcular uma série de F1. E esses F1, né, F1 é justamente a fórmula da regra. Deixa eu ver onde eu coloquei. F1. Eu devo ter escrito em algum lugar. Cadê? Não escrevi. Tá aqui. F1 é a fórmula da regra dos trapézios, tá bom? E quando eu calculo F1 num certo H, eu preciso levar em consideração que H é o tamanho do passo, tá bom? Então, como eu preciso calcular F1 em H, isso é equivalente a usar a regra dos trapézios. Lembra, H, no nosso exemplo aqui, é 0,5 e o intervalo tem tamanho 1. Então, eu tenho dois subintervalos. Então, é como se eu estivesse calculando a regra dos trapézios com n igual a 2. Depois, eu vou precisar calcular F1 de H sobre 2. A regra dos trapézios, com o tamanho de passo agora, H sobre 2. Mas se eu divido H por 2, o tamanho do passo agora vai ser 0,25. E daí, isso é equivalente a calcular a regra dos trapézios com 4 subintervalos, né? 1, 2, 3, 4 subintervalos. Mais uma vez, depois eu vou precisar calcular F1 de H sobre 4 agora. Isso significa que eu dividi H, o tamanho do passo, mais uma vez por 2. Agora eu vou ter o tamanho do passo igual a 0, acho que 125, deixa eu ver, 0,5, daí 0,25, 0,125, isso. Isso significa que agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subintervalos. E por último, eu vou precisar calcular F1 de H sobre 8, e aí completa os 4 valores que eu preciso, né, para calcular F4 de H, tá bem? São os 4 valores que eu vou colocar na primeira coluna, que é esta primeira coluna aqui, né? São justamente os valores que eu acabei de escrever antes para vocês. E daí isso é equivalente a calcular a regra dos trapézios, né, com tamanho de passo 0. Agora, isso dividido por 2, que dá, sei lá, é equivalente a calcular a regra dos trapézios com n igual a 16 subintervalos. Então, se vocês notarem, o número de subintervalos dobra a cada vez que eu divido o tamanho do passo por 2. Então, é 2, 4, 8, 16. Se eu tivesse que calcular mais um F1, por exemplo, de H sobre 16, então eu teria que usar o número de intervalos agora igual a 32 e assim por diante. Tudo bem? Então, o número de intervalos, no nosso caso aqui, começa com 2, e daí para calcular os valores seguintes da regra dos trapézios, basta ir dobrando o número de subintervalos que eu estou usando. Então, voltando ali para o algoritmo,
eu preciso preencher a primeira coluna dessa forma. Então, vamos começar com nossos... O A vai ser 0, né? As nossas variáveis. Então, o B vai ser 1, esse é o intervalo de integração. O H, que é dado no problema, double H é 0,5. E daí eu preciso encontrar o número de subintervalos agora, que é assim, é um inteiro. E daí eu vou fazer de novo um casting aqui. Vai ser... Bom, se H é igual a... eu escrevi antes aqui em cima. Olha só. Se H é B menos A sobre N, então N é B menos A sobre H. Então é justamente isso que eu vou escrever aqui. Então, B menos A sobre H. Pronto. E daí eu vou eu esqueci de colocar o N. Eu vou mostrar para o usuário só para ver se ele está calculando o número de subintervalos corretamente, tá bom? Então vai ser N, como eu escrevo isso? N é igual a... Não, vamos fazer assim. Pronto. Ele vai imprimir o N como se ele fosse um double, né? Porque eu fiz um casting aqui, é só para ver se ele vai de fato mostrar 2. Né? Porque ele tem que mostrar 2 por causa do H que eu estou mostrando. O intervalo tem tamanho 1, se o tamanho do passo é meio, então tem 2 intervalos, 2 subintervalos. Agora eu vou criar um array double, primeira coluna F1, que é a primeira coluna. Daí eu não vou colocar nada aqui dentro. Só isso. Pronto. E agora eu vou preencher essa primeira coluna, né, com os valores da regra dos trapézios calculados com n igual a 2, 4, 8 e 16. Então vamos lá. Então para i variando de 0 até agora, olha só, eu vou usar esta variável, né, número de elementos na primeira coluna. Então, número de elementos na primeira coluna e mais. Então, vamos lá. Vai ser coluna F1 e vai ser igual a... Daí eu preciso traps, regra dos trapézios. Eu vou passar a função. Vou passar os intervalos de integração e o número de subintervalos. Só que o número de subintervalos no início é 2. Quando i é igual a 0 é 2. Quando i é igual a 1 tem que dar 4. I igual a 2 tem que dar 8. I igual a 3 tem que dar 16. E é por isso que eu vou fazer o seguinte. Então, o número de subintervalos aqui, que eu vou incluir aqui, né, porque é o quarto parâmetro da função traps, eu vou multiplicar ele por uma potência de 2. Então, vai ser 2 elevado a i. E daí, quando i é igual a 0, 2 elevado a i dá 1 e daí sobra só n. Quando i é igual a 2, 2 a 2 dá 4. 4 vezes 2... Não, perdão. Quando i é igual a 1, né, aí 2 elevado a 1 dá 2. Aí dobra o número de subintervalos. Quando i é igual a 2, daí dá 2 elevado a 2, 4n. Aí dobra mais uma vez o número de subintervalos, depois 8n. Daí como n é igual a 2, vai ficar 2, 4, 8 e 16. Que são justamente os valores que a gente precisa. Depois de ter preenchido, isso aqui está preenchendo a primeira coluna. Agora eu só vou passar esta primeira coluna, né, então, para o método de Romberg. Então, coluna F1. Pronto. Daí ele vai mostrar na tela para a gente a aproximação para esta integral com erro de ordem H8. Tudo bem? Eu acho que eu vou colocar mais um teste. Eu vou colocar um teste aqui só para... Então, só para garantir que a gente não vai errar, porque, lembra, isso tem que ser sempre metade disso aqui.
Então, eu vou colocar ordem erro sobre 2. Então, se ordem erro sobre 2, deixa eu colocar entre parênteses, for diferente de número de elementos na primeira coluna, então eu vou avisar o usuário que isso está acontecendo. Então, o número de elementos na primeira coluna deve ser metade do erro, metade de ordem erro. É melhor colocar assim, né? Pronto, até reduz um pouco. E depois de avisar o usuário que ele fez coisa errada, eu vou encerrar a execução. Tá bem? Daí eu não faço mais nada. E eu acho que é isso. Eu espero que dê certo. Então vamos ver. Deixa eu mostrar também, né, as aproximações produzidas pela regra dos trapézios, né? Então, print f. Eu acho que eu vou mostrar o tamanho de h que eu estou usando e a aproximação obtida. Então, vai ser assim. H igual a... Vamos ver como eu faço isso. Assim. E daí a aproximação pela regra dos trapézios. Eu vou colocar assim, traps é igual a... De novo, um float. Então, aqui eu vou colocar... Vamos ver. H não, número de subintervalos, né? Vamos colocar assim, N, número de subintervalos. Aqui eu preciso trocar por um inteiro agora. Então, vem isso para cá e aqui eu coloco coluna I. Deixa eu fazer ele mostrar tudo em linhas diferentes para não ficar tudo junto. Acho que eu vou fazer isso aqui também. Dar um barra linha. E aqui também. Nova linha. Pronto. E vamos ver. Vamos ver o que esse método produz pra gente. Então, gcc Romberg.c, aí Romberg. Isso aqui é porque eu estou usando a função exponencial em algum lugar. Aqui, exponencial de menos x quadrado. E vamos mostrar o resultado. O que houve? Então a função potência retorna um double. Tá bem, então vamos fazer um pequeno assim, para evitar problemas. Vamos tentar mais uma vez. De novo, algum problema. Vamos colocar retorno 0. De novo, tem algum problema? Ou não? O que é isso? Eu não conheço esse erro. É provavelmente algum erro de amador. Número de elementos, primeira coluna, menos 1. Então, este número aqui, número de elementos na primeira coluna é 4. Então, 4 menos 1 dá 3. Então, J varia 0, 1, 2. E daí, esse valor J mais 1 vai para 1, 2 e 3. Então, ele não está passando do número de elementos na primeira coluna. Vamos ver aqui. O número de elementos na primeira coluna é 4, menos 1 dá 3. E daí varia 0, 1, 2. Que é justamente a quantidade de colunas que eu preciso preencher. Aqui não é. Será que é aqui? Vamos ver.
Cálculo F nos pontos da partição, nos pontos internos da partição, é claro, não todos os pontos da partição. Multiplica por 2, calcula nos extremos, soma, depois multiplica por 0,5 vezes H. Parece que está tudo certinho. Eu não sei o que significa stack smashing. E se eu apagar isso aqui, será que resolve? Não, então não é ali também o problema. Deixa eu fazer assim, essa quantidade de elementos que tem que ter aí, pronto. Eu indiquei quantos elementos tinha que ter na primeira coluna, daí sumiu a mensagem de erro. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que ele está mostrando aqui é n, que é o número de subintervalos, então está correto. Quando h é 0,5, o número de subintervalos de fato é 2, tá bom? Aí daí ele começa a calcular as aproximações dadas pela regra dos trapézios. Então, para n igual a 2 subintervalos, esse aqui é o valor produzido pela regra dos trapézios. Quando n igual a 4, esse é o valor produzido pela regra dos trapézios, depois 8 e 16. Se vocês notarem, vamos comparar com o valor exato aqui, né? Então, todas essas aproximações, por exemplo, a primeira aproximação só tem uma casa decimal exata. A segunda aproximação tem 2 casas decimais exatas, né? Produzido pela regra dos trapézios com 4 subintervalos. Com 8 subintervalos, de novo, só tem 2 casas decimais exatas. E daí, com 16 subintervalos, eu tenho 3 casas decimais exatas. E olha só, esse aqui é a aproximação fornecida pelo método da integração de Romberg. E se vocês notarem, essas casas decimais estão exatas até, vamos ver, 7, 4, 68, 2, 4, 1, 3, 2. Até aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 9 casas decimais exatas. Então, o método de extrapolação de Romberg, ele pegou 4 aproximações não tão boas, né, para a nossa integral e produziu um valor com 9 casas decimais exatas. Então, o que acontece se a gente melhorar um pouquinho as coisas? Se a gente fizer o seguinte, colocar ordem 16, então aqui a gente tem que corrigir para 8. Vamos ver se a gente precisa corrigir mais alguma coisa. Eu acho que não. Então vamos ver quantas casas decimais ele vai dar para a gente agora. Então, o método da regra dos trapézios, a melhor aproximação é essa daqui e ela tem, vamos ver quantas casas decimais exatas. 7, 4, 68, 2, 3. 7, 4, 68, 2. Só até aqui. 5 casas decimais exatas. Quando a gente olha para o método, para a aproximação obtida pelo método da integração de Romberg, olha só, tem 1, 2, 3, 4, aí 2, 4, 1, 3, 2, 8, 1, 2, 4, 2, 7. Olha só o tanto de casas decimais exatas. Então ele pegou várias aproximações, dentre elas a melhor tinha só 4 casas decimais exatas, 5 casas decimais exatas, e produziu uma aproximação com 16 casas decimais exatas, ou 15, não sei. Tudo bem? Então o método ele é extremamente eficiente para aproximar o valor de uma integral definida. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvida, basta entrar em contato.